Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dela. Você aí, aonde você se encontra neste momento, que a paz de Deus esteja com você. Não aquela paz que o mundo dá, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento. Chame Ele, o nome que você quiser, mas Ele deu um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Nós agradecemos a Ele por estar neste momento, gravando mais uma semente de luz. Se você ainda não está no nosso estudo, escreva aí, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Hoje nós estamos gravando o estudo Vida Além da Vida. Nós estamos analisando a coletânea de André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós gravamos o anterior, o capítulo 8. Hoje nós vamos gravar o 9. No capítulo anterior, quando Lisa, o enfermeiro, chegou e viu André Luiz na janela, contemplando lá fora o parque, o pátio do nosso lar, aí ele chamou: venha, André, vamos passear lá fora para você ver a natureza. André Luiz ficou estupefato, encantado com a natureza, com as árvores, as flores, os animais, o ar, o céu azul, o sol resplandecente. Fazia muitos anos que ele não via tal beleza da natureza, quando na Terra ele estava tão ocupado com as coisas materiais que nunca teve tempo de reparar essa maravilha. Reparar as cores de uma flor, o cheiro, a brisa farfalhando no nosso rosto, o céu azul, a luz resplandecente. Ele então ficou curioso, começou a passear, perguntar. Quando se deu conta, estava cansado. Aí ele viu um carramachão, um banco no jardim, né? Assim, com um carramachão de flor. Aí falou para Lisa: vamos descansar um pouco. Porque Lisa, ele não cansa. O espírito que tem certo conhecimento não cansa. Porque ele descansa trabalhando. Até. Então Lisa concordou com ele, sentou. E aí ele ficou encantado, porque diante daquele banco tinha uma fonte, no interior chama fonte de luz. Aqui em São Paulo tem, aqui no centro da cidade, uma fonte em Morumbi, que ela fica jorrando água, espirrando jato de água, e conforme a música clássica vai tocando, conforme a nota da música, vai mudando as cores. É um espetáculo esplendoroso, muito lindo de se ver. Aí, ele reparou as pessoas carregando caldeirões, né? Vasilha com alimentação, com caldo, aquele caldo reconfortante que ele sempre dava para ele. Alguém carregando algum cesta de frutas. E ele percebia que tudo passava, sorria, cumprimentava, acenava para eles. E ele então notava que todo mundo sorria, todo mundo estava com a cabeça levantada, percebia o prazer, a alegria das pessoas trabalhando. Aí ele perguntou a Lisa: Lisa, vou fazer uma pergunta. Como é a economia aqui? Como é
os problemas da alimentação do nosso lar. Lisa, como sempre, sorri e disse: André, a alimentação aqui no nosso lar não é problema. Aqui não tem problema. Aqui é tudo organizado. Mas eu vou contar uma história para você em rápido momento. 100 anos da criação do nosso lar, tinha problema. Quando o governador assumiu o poder, ele percebeu esse erro. Então ele pediu para o plano mais alto, um plano mais elevado, que enviasse 200 técnicos de alimentação para ajudar ele. Percebe que lá eles não trabalham monocraticamente, não. Lá só trabalham em conjunto. Então, o que acontecia? Tinha dois ministérios, o Ministério da Regeneração e da Comunicação, os primeiros ministérios, tinha problema. Porque quando o Espírito chegava, recém-chegado da terra, aqueles que têm acostumado com a mesa farta, né? Bebidas intoxicantes, sentia falta, exigia, queria. E com aquele termo que, por caridade, então, eles pegavam, satisfazia o prazer o pedido daquelas pessoas. O governador disse não, então não tinha controle. As pessoas comiam descontrolado, como a gente costuma, não é mesmo? Porque aqui na terra a gente janta, sai um pouquinho, daqui um pouco, vai lá na geladeira e faz uma outra boquinha. Se a gente está em casa, a gente come uma fruta, come um doce, está sempre comendo. Não, nós temos que ter uma ética. Para tudo tem que ter um controle, uma harmonia. É como uma música, tem que ter harmonia, tem que ter espaço. Nos primeiros tempos, aqueles dois grupos, aqueles dois ministérios se revoltou contra. Mas o governador não desistia. Dizem que mais de 10 vezes superlotou a enfermaria por pessoas com abstinência de alimentação, sentindo falta de alimentação. Se revoltava, ia falar com o governador, ele o recebia, conversava, explicava, nunca castigou ninguém, nunca reclamou, mas dava uma solução, explicava com amor. Aí ele deu uma pausa, né? André Luiz, ansioso, disse: amigo, continua. O que aconteceu? Aí depois, como foi que resolveu o problema? André Luiz, foi 30 anos. Mas aos 21 anos, começou a amenizar as coisas. Só esses dois ministérios continuavam questionando. Os outros aprenderam. Os espíritos mais evoluídos, mais aprenderam então a se alimentar, porque o espírito superior, ele se alimenta de 3 elementos: da luz, da água e do ar. Porque é dessas energias que retira o fluido vital. É ele que dá vida. É ele que dá força. Então o espírito aprenda a usar. Ele não cansa. Por isso o descanso no nosso lar é obrigatório. Senão as pessoas não param, trabalham direto. Então eles obrigam a pessoa a parar. As pessoas, para não ficar paradas, vão fazer visita, igual André Luiz faz nos outros livros. Nós vamos estudar isso. E aí? Esses 2 ministérios continuou. Mas nesse vai e vem, nesse intermédio, eles abriram brecha. O Ministério da Regeneração
Aí começou a surgir um outro problema. Irmão Trevano das trevas começou a penetrar, a trazer coisa, você veja, irmão, contrabando. Eles traziam alimentação e as bebidas intoxicantes que eles pediam. Quando o governador soube disso, imediatamente mandou fechar as portas do nosso lar, impediu a entrada e a saída. Só entrava e saía agora com autorização. Os trevanos se revoltaram e se levantaram em guerra para invadir o nosso lar. O governo, então, imediatamente mandou fechar os portões, cerrar os portões até dos porões. Recarregou a bateria do canhão, que eles têm um canhão no vale, nessa cidade que fica nos umbrais, tem um canhão que atira dardo como raio laser, com alta tensão. Quando atinge o espírito, ele cai por terra, ele desmaia, dá a sensação da morte. Aí eles têm medo, mas não precisou não, eles não atacaram. Aí dos 20, eles aceitaram e esses dois ministérios, esses passaram a ser ministérios. Então, de lá para cá, nunca mais teve problema. Porque quando as pessoas recém-chegadas da terra, eles têm alimentação da terra, mas a pouco eles vão retirando aquela alimentação, vão controlando, até que ele não precisa mais de se alimentar. Esse é o nosso lar. Porque é assim, se você que gosta de estudar, vai lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um artigo no capítulo 15, né? Que o Espírito da Verdade, ele ensina, se vocês têm um problema aí na sua casa, aí no seu grupo, reúna-se, conversa, coloque em pauta aquele problema, estuda, que vocês acham a solução. Porque o problema não está na natureza, não está no Evangelho. Está em vocês. É nós que criamos os problemas. É nós que inventamos. Percebe os nossos estudos que nós falamos da igreja? A igreja sempre complica. Repara, estuda, pesquisa. Você vai ver que as religiões, as igrejas e os políticos estão sempre na contramão da verdade. Porque este é o DNA do corpo, da carne. Por isso que Paulo dizia que o maior inimigo dele era a carne. Que o espírito tinha que lutar dia e noite contra ela. Porque se nós deixarmos levar pela carne, minha irmã, nós vamos para o abismo. Porque o corpo é apenas o templo, é apenas o vestimento. Quem comanda este corpo é o pensamento é o espírito. Você não pode deixar ser comandado pelo seu corpo. Você que coloca ordem, você que coloca ética. O corpo tem que obedecer. Ele faz o que você ordena. Tudo no corpo é ordenado. Se o espírito sair, veja que para o corpo descansar, o espírito tem que sair do corpo. Nem que for para ele ficar ao lado, olhando o corpo dormindo. Mas ele tem que sair, senão o corpo não descansa. Então o corpo é dependente do espírito. O espírito precisa do corpo para sentir o choque da matéria, para evoluir, para crescer. Mas sem o espírito, segundo o Espírito da Verdade, o corpo é uma bola de carne sem vida. Não tem raciocínio, não tem vida. A vida, o pensamento, a sabedoria é o espírito. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Eu sou um administrador deste grupo, GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Se você se interessou por nossos estudos, porque nós temos mais, nós temos Renascer para uma Vida Melhor, temos a Vida Além da Vida, que é isso que nós estamos estudando, Assim Caminha a Humanidade, e o nosso estudo básico,
7 passos para renascer para uma vida melhor. Assista esse estudo, são 7 estudos só. São 7 versículos. Você vai compreender a doutrina dos Espíritos e a nossa doutrina. Você vai ver que comparar com o Evangelho de João é igual. Você vai perceber que a doutrina dos Espíritos, porque nós pregamos o Evangelho de Jesus, nós não pregamos outra religião, nós não pregamos uma igreja, nem uma casa espírita também, viu, meu irmão? Nós somos independentes, nós pregamos a codificação, o Evangelho de Jesus segundo João. Porque a doutrina dos Espíritos, o Espírito que comanda, o mentor espiritual é Jesus. Se é Jesus, temos que conhecer Jesus primeiro. Então, o primeiro estudo que nós fazemos para os iniciantes é o Evangelho de Jesus, segundo João, na luz da doutrina dos Espíritos. Se você se interessa, você gosta de pesquisar, gosta da verdade, porque você tem medo da verdade? Porque a fé raciocinada é essa, aquela que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Convidamos você, venha fazer parte do nosso grupo. Escreva aí, Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz, e venha estudar conosco. Manda um e-mail para nós, faz uma sugestão, faz aí um comentário. Nós aguardamos você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ele te ama, mas nós também te amamos muito.